Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Convido-os a mais uma aula de História, de número 14, e o tema de hoje é revisitando a nossa história, Cidade da Vitória de Santo Antão, a partir do seu contexto histórico e geográfico. É relevante a gente comentar aqui que o mês de agosto foi incrível, né? Nos proporcionou muitas oportunidades de conhecermos a história, a cultura da nossa cidade. Então, nesse sentido, continuo aqui fazendo a revisão para vocês. Então, conhecemos um pouco do hino da nossa cidade, né, que foi criado no século XX, né, por um poeta de nome José Teixeira de Albuquerque. Percebemos também que esse hino, que foi cantado por muitas vezes aqui, ele é construído em formato de poesia. E por que o hino é importante? Porque se faz necessário de ter conhecimento, né, dessa canção tão linda, né, desse poema, né? Porque ele representa e exalta os fatos acontecidos, simboliza todas as lutas que foram passadas na história da nossa cidade, né? E carrega a identidade do nosso povo que construiu a sua identidade. Então, nos elementos que podemos identificar a nossa cidade, a gente estudou que a sua fundação foi em 27 de julho de 1811, ou seja, 210 anos, quando ela foi elevada, né, à categoria de vila, e a sua emancipação política foi no dia 6 de maio de 1843, ou seja, nossa cidade tem 178 anos, quando ela foi elevada à categoria de cidade. O nosso lema é Vitória, entre os apelidos carinhosos que a nossa cidade recebe: capital da Zona da Mata, cidade de Braga, terra das tabocas e a terra da pitu. Entre os símbolos, a gente aqui observa o nosso brasão e a nossa bandeira. Então, a nossa bandeira, né, foi idealizada por Romero Canoli, tá, na Lei 1521, em 14 de julho de 1972. As cores azul e branca, né, da nossa bandeira simbolizam, né, representam o sentimento de nossa fé, né, a fé do povo vitoriense. Os dois leões que a gente pode perceber representam a bravura dos pernambucanos. A esfera armilar, nossa primeira arma, né, que recebemos de D. Manuel após os feitos em Tabocas. A cruz, a origem portuguesa. O sol, os raios de liberdade. O círculo vermelho, o meridiano imaginário. Os louros, nossas vitórias. E as três armas que homenageiam os três grandes heróis: Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros, né, na representação da vitória da Batalha das Tabocas. Não podemos esquecer também do monte, né, o relevo aí representado, que representa o nosso Monte das Tabocas. Então, fazendo o resgate da colonização do Brasil, de Pernambuco, chegando à fundação da nossa cidade, da Vitória, né, estudamos que foi com o incentivo de Duarte Coelho que os colonizadores portugueses deram início ao desbravamento de matas e exploração das nossas riquezas, e que o caminho utilizado era sempre a interiorização através do curso dos rios. Dava-se então a formação dos primeiros aglomerados humanos, que cresceram e se transformaram em povoados, depois em vilas e finalmente em cidades, não diferente como aconteceu aqui também na nossa cidade, né? Então, os povos sempre procuravam edificar suas casas próximas aos rios e às nascentes de água. Então, dessa maneira, tinham como abastecer-se de água, né, para seu próprio consumo, para irrigar as plantações e desenvolver a criação do gado. Nossa formação municipal, a gente viu também que teve início, né, com a chegada do português Diogo de Braga, no ano de 1626, quando ele fixou residência aqui na nossa cidade, né, com seus parentes, e edificou uma capela em homenagem ao Santo Antão da Mata. E se estabeleceu nas terras com o intuito de desenvolver atividades agropastoris. Eu comentei com vocês também, né, que na Praça Diogo de Braga há um busto dele, né, em sua homenagem pela fundação da nossa cidade, mas somente esse busto foi colocado em praça na comemoração do tricentenário, ou seja, após 300 anos da chegada de Diogo de Braga, aí foi posto lá o busto em sua homenagem. É o nosso fundador, mais do que merecido, não é verdade? Então, a nossa cidade, a princípio, né, Cidade de Braga, depois passou a ser chamada de Santo Antão da Mata, depois de Cidade da Vitória, mas lembra que eu comentei com vocês
que quando ela foi elevada à categoria de cidade e ganhou o nome de Cidade da Vitória, a princípio não foi permitido, né? Quer dizer, por um bom tempo ela se chamou Cidade da Vitória, mas lá na frente não se permitiu mais, tendo em vista que outra cidade no Brasil também já se chamava Vitória. Então, por isso que seu nome foi modificado, tá? Mas o nome Vitória a gente sabe muito bem que foi em homenagem à vitória, né, dos pernambucanos, dos lusos brasileiros, na verdade, né, na Batalha das Tabocas. E definitivamente foi chamada de, como é hoje, Vitória de Santo Antão, no dia 31 de dezembro de 1943. É o nosso marco histórico, né, que eu sou suspeita para falar, como eu comentei com vocês. Eu gosto muito de contar a história da Batalha das Tabocas. Então, 6 anos após a chegada de Diogo de Braga, né, os holandeses chegaram a Pernambuco e vinham em busca de açúcar. Simplesmente eles não vinham a passeio não, tá, gente? Eles tinham interesses econômicos nas nossas terras. Então, eles chegaram a Pernambuco em busca do açúcar que era produzido aqui na província de Pernambuco. Eu comentei muito bem isso com vocês, que a província de Pernambuco foi uma daquelas que melhor prosperou aqui no Brasil. Então, os nativos, quem eram os nativos? Aqueles nascidos em Pernambuco, junto com os portugueses, ofereceram o que, professora? Resistência. Tratamos de oferecer resistência aos holandeses que queriam invadir e tomar as nossas terras e a gente chegou à conclusão que nada disso era justo. Então, através de um sistema bem estabelecido de guerrilha, emboscada, a população manteve o quê? Forte cerco aos invasores. Esses invasores também podem ser chamados de flamengos. Lembra que eu comentei com vocês? Então, se por um momento você ouvir a expressão flamengos, se trata dos holandeses. E os lusos brasileiros, nativos, nascidos em Pernambuco, os portugueses que aqui viviam, né, os portugueses de Portugal, escravos que vieram da África, lembra? Comentei com vocês também, e os índios que aqui moravam já na nossa cidade, tá? Então, quem assumiu a liderança? Nada menos como o senhor de engenho, que também era o governador do estado, João Fernandes Vieira, né, governador do estado de Pernambuco, é bom deixar claro, né? Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder da resistência, que no caso era Fernandes Vieira, né, que adentrou no nosso estado sempre refugiando-se dos holandeses. Então não podemos falar em Batalha das Tabocas sem antes mencionar a importância do palco de batalha, que foi o Monte das Tabocas, que é localizado aqui no nosso município da Vitória, vocês conhecem bem, quem não teve a oportunidade, aguardo vocês por lá, estou sempre por lá, tá? Aqui no nosso estado de Pernambuco, que em 3 de agosto de 1645 foi o palco, né, dessa grande batalha histórica entre os lusos brasileiros e holandeses, tá? Então a vegetação, como vocês sabem, né, eram compostas por imensos bambuzais, sinônimo de tabocais, assim como outra riqueza que naquela época encontrávamos bastante, é o pau-brasil, mas comentei com vocês também que hoje em dia a gente tem poucos, mas vale a pena fazer essa visita e conhecer, tá certo? Então a Batalha das Tabocas, como bem sabemos, né, aconteceu por volta de 1h da tarde, do dia 3 de agosto de 1645. E nesse momento se deu a grande batalha. Os lusos brasileiros, usando a tática de emboscada, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores. Para onde? Para dentro dos tabocais, tá? Então, nossos bravos soldados conseguiram atrair, né, o nosso adversário em direção ao Monte das Tabocas, onde estava escondido quem? Nada mais, nada menos quem? Fernandes Vieira, que é o nosso líder, né? E após fortes combates, nossos soldados conseguiram derrotar o nosso inimigo, que fugiram apavorados, abandonando armas, munições, feridos e mortos. Não podemos deixar de falar também, né, que em Tabocas o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. Contei para vocês uma linda história, né, no momento da batalha, em que Fernandes Vieira teve a visão, né, apareceu uma imensa luz para ele e ele conseguiu observar, né, com o coração cheio de fé, que aquelas duas imagens eram representadas por Nossa Senhora de Nazaré e o Santo Antão, né? Então, de acordo com a crença popular, a fé também foi fundamental
para a nossa vitória. Os heróis da batalha vocês conhecem bem, mas de toda forma é importante a gente relembrar o Fernando Vieira, o Dias Cardoso, o Henrique Dias e o Antônio Felipe Camarão. Merecem respeito. Dos feitos da batalha, né, nosso pequeno exército em formação, construído de homens descalços, sem armamentos adequados, lutando com amor, de peito aberto, derrotou os bem treinados e bem armadas tropas holandesas. Comentei com vocês que nós éramos em menor número, nossas armas eram basicamente artesanais, enquanto os holandeses estavam em maior número, mais equipados, com armas de fogo. Fernando Vieira se viu desesperado. E graças aos nossos guerreiros, combatentes, né, e a nossa fé, permitiu que saíssemos vitoriosos da grande Batalha das Tabocas, tá? Então costuma-se dizer que em Taboca germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria, pois ali se originou o embrião do Exército Brasileiro, tá? Nossa formação, nossa primeira formação como Exército do Brasil se deu no Monte das Tabocas, tá? Então, no dia 3 de agosto de 1945, repito mais uma vez, né, quando se completou 300 anos da Batalha das Tabocas, foi construída uma capela, como vocês sabem bem, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, e em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico. Nos dias atuais, né, mostrei para vocês como se encontra o Monte das Tabocas. É um local de cultura, educação e lazer, e convido vocês vitorienses a conhecer esse espaço que lhe proporciona a renovação com a fé, uma renovação com o seu sentimento nativista, né? E a cultura, porque você está aprendendo. E é uma história que, com muito orgulho, a gente precisa levar, não contar dentro do nosso município, como eu falei, dentro do estado, e também porque a nossa história foi importante para a construção do nosso país. Foi falado também um pouco aqui sobre o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão, que é um centro de pesquisa e documentação. Tem José Aragão, né, Bezerra Cavalcante como historiador, escritor da história da Vitória, foi também jornalista, foi prefeito da nossa cidade, professor e um dos fundadores do Instituto Histórico, né? José Aragão tem uma obra composta em 3 volumes, compreendendo o período da história da nossa cidade, de 1626 a 1982, reunindo mais de 1000 páginas. E tá? Então, você vitoriense, você aluno nosso, né, convido a vocês a conhecer o Instituto Histórico e pesquisar sobre a sua cidade. Não podemos deixar também de falar na belíssima guerreira Mariana Malha, tá? Que em 17 de janeiro de 1846, foi o ano que ela nasceu, foi uma jovem antonense que se ofereceu para prestar os serviços humanitários na Guerra do Paraguai. Como muitos devem conhecer, a nossa principal avenida leva o nome de Mariana Malha, assim como a escola também municipal leva o seu nome, muito merecido, Mariana Malha, aqui no coração do vitoriense. Então não podemos deixar de comentar, né, como está a nossa cidade, como ela está constituída nos dias atuais. Sabemos que ela é tida como o município mais importante da sua mesorregião e um dos mais importantes do interior do estado, por concentrar o maior contingente populacional e polarizar os setores de serviço, da indústria, da zona da mata pernambucana. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimou sua população em 139.583 habitantes, sendo o 9º mais populoso município pernambucano e o 4º mais populoso do interior do estado e o mais populoso da zona da mata. Veja o quanto é importante, né, a nossa cidade, o que ela representa para o estado de Pernambuco. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa revisão, tá? E o convite que eu faço aqui, não posso terminar essa aula sem deixar de convocar os vitorienses a tomar a vacina do Covid, também não esquecer de usar máscara, que é importante na sua prevenção, mas o que eu desejo de coração a todos os vitorienses é saúde, tome vacina, gente.
Um grande abraço, até a próxima aula.